Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, vamos falar agora sobre algumas obras que trouxeram melhorias para o bairro Curió, área da Regional 6, aqui na capital. Vamos destacar 4 ações realizadas no bairro. A construção da Escola de Tempo Integral Laís Rodrigues de Almeida, também do Ecoponto, a urbanização da rua Isabel Ferreira com Marcolina Ferreira e também a construção de uma areninha para o bairro que foi entregue recentemente pelo prefeito Roberto Cláudio e também pelo governador Camilo Santana. O bairro Curió, localizado na Regional 6, possui 12 mil moradores e recebeu várias ações de melhorias nos últimos anos. Um exemplo disso é a Escola Municipal de Tempo Integral Laís Rodrigues de Almeida. A gente percebe a diferença no trabalho, a diferença na aprendizagem também. Com os professores, a gente estava fazendo um trabalho muito bacana e aí que teve que ser cortado por conta da pandemia. Então a gente sente isso, que quando a gente engrenar, começar o trabalho de verdade, que as crianças estavam se adaptando à escola de tempo integral, né, que é o dia inteiro, e aí ocorreu a pandemia, mas eu acredito que em 2021 a gente consiga dar continuidade ao trabalho. Outro equipamento que tem melhorado a vida da população é o ecoponto instalado na rua Aurino Colares. Além de promover o descarte correto dos resíduos sólidos, também é possível obter descontos na conta de energia por meio do programa Recicla Fortaleza. Já a Areninha do Curió conta com boa infraestrutura para promover o esporte e o lazer no bairro. O bairro Curió, ele é enorme, né? Então a gente pega aqui a comunidade da Mangueira, que fica toda aqui próximo, e aí veio junto com a escola no dia da inauguração, tem essa pracinha de lazer aqui, onde eles fazem eventos para as crianças, toda tarde ela é bem frequentada e agora há pouco também eles vão implantar uns equipamentos de ginástica também para a terceira idade. Então vai atender as crianças e as pessoas mais idosas. E para falar um pouco mais sobre as intervenções, os investimentos feitos pela Prefeitura de Fortaleza no bairro Curió, que é a área da Regional 6, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Sandra Jucá, que é chefe de gabinete lá da Regional 6. Ô Sandra, o Curió é uma área muito importante na área da Regional 6 e que ao longo dos últimos anos vem recebendo muitas intervenções da Prefeitura, como foi, por exemplo, aí, a gente citou aí na abertura do programa, a Escola de Tempo Integral, a Laís Rodrigues de Almeida, que trouxe ali para aquela área da cidade, para aquela área da Regional 6, uma condição melhor para as pessoas que querem colocar seus filhos com um atendimento mais integral, mais importante na área da educação, né? Correto, Rogério. A Escola de Tempo Integral, a Laís Rodrigues de Almeida, ela trouxe mais oportunidades, né, para aqueles alunos. Inclusive, um dado muito importante que me chamou a atenção, Fortaleza já tem 25 escolas de tempo integral, né, com essa escola, no Curió, e que Fortaleza, em números absolutos, é a segunda capital do país que mais matricula alunos em escola de tempo integral. São 43,1 alunos matriculados, inclusive estando à frente de São Paulo, de Curitiba, de Belo Horizonte. Então, assim, são equipamentos importantes, porque fazem com que os alunos, muitas vezes em casa, realmente não se dediquem só às atividades curriculares, mas atividades extras, como esportes, como cultura, como informática, e a gente sabe que realmente é a educação que pode melhorar a condição de vida dessas pessoas. Então é um equipamento muito importante que a Prefeitura trouxe para o bairro Curió. E dentro dessa política da Prefeitura de ampliar a oferta de vagas nas escolas integrais do município, você ter uma escola desse tipo no bairro, ela é fundamental, até porque a gente sabe que quando chega o período de matrícula, a luta pelos pais em tentar realmente conseguir uma vaga para os seus filhos na escola de tempo integral é muito grande, né? Correto. E também se a gente trouxer que a Prefeitura está dando essa oportunidade, não só para esses alunos se capacitarem, mas também para os pais, porque a gente pensa assim, são alunos que ficam o dia na escola, estão sendo capacitados e os pais podem trabalhar, principalmente quando a gente fala aí de mãe, que podem trabalhar de forma mais tranquila, porque seus filhos estão resguardados e ainda estão se capacitando, né?
Isso acontece na rede privada e muito bem a prefeitura faz também com a rede pública, quando a gente trata aí do número de 25 escolas de tempo integral, que é um número muito importante dentro da nossa Fortaleza. Ô Sandra, nós falamos também aqui na abertura do bloco sobre a urbanização da Rua Isabel Ferreira com a Marculina Ferreira. Esses investimentos em relação a melhor pavimentação, estrutura também de praças, requalificação de praças, também são ações muito importantes para bairros como o bairro Curió, que precisa exatamente dessas áreas de lazer que contemplem a comunidade que mora naquela área, né? Rogério, quando a gente fala de requalificação de vias, Fortaleza investiu muito, né? O prefeito Roberto Cláudio investiu muito nisso. Nessa rua que você está falando, dentro do Curió, nós temos outras principais ruas também. Mas se a gente falar em termos de ruas, foram 44 ruas que receberam melhoria de requalificação de asfáltica, de recapeamento, de iluminação, a iluminação branca. Então, 44 ruas dentro só do Curió, dentre elas a Isabel Ferreira. E tem um quadrante também que está sendo trabalhado dentro do programa Mais Ação, que são as principais avenidas, nas principais ruas. A Avenida Odilon Guimarães, como também a Professor José Arthur de Carvalho, e mais duas ruas que estão dentro do programa Mais Ação, que estão recebendo toda essa recuperação asfáltica, desde drenagem, inclusive a Professor José Arthur de Carvalho está em obras agora. Tudo isso para melhorar o fluxo, a qualidade de vida, porque quando se fala de requalificação de via, não é só o buraco, não é só a água, é a qualidade de vida das pessoas, porque melhora o fluxo, melhora o seu tempo de chegada ao trabalho, à escola, à sua atividade. E faz com que as pessoas fiquem realmente menos estressadas, né? E isso é uma qualidade muito boa. Então, são 44 ruas que foram totalmente urbanizadas. Hoje, Fortaleza tem mais ou menos uma média de 510 quilômetros que estão sendo recuperados, né? Na ordem de 95 milhões de investimento nessa área de requalificação. Hoje, em relação a praças, o Curió é um dos bairros ali da Regional 6 que contam com muitas praças, não? O Curió, hoje, o grande marco do Curió, né, é a floresta do Curió, né, tem as praças no entorno, mas é a floresta do Curió, porque o Curió é bem curioso, porque nós ainda temos, é o último enclave, né, da Mata Atlântica dentro de uma zona urbana, porque ele faz a sua fronteira, né, geográfica com outros bairros, mas que está dentro da Mata Atlântica, que nós fazemos com o bairro José de Carvalho, ou José de Alencar, com Messejana, Guajiru e Lagoa Redonda. Então, são 70 hectares, mais ou menos, de Mata Atlântica. E isso faz com que foi criado, né, a Floresta do Curió, que é uma área de lazer, porque tem trilhas ecológicas. Então, hoje, o Curió, eu acredito que o seu lazer está mais dentro dessa parte da floresta, do Curió, como também agora da Areninha, que foi agora em setembro de 2020, né? Que a Areninha também está dentro dessa área de preservação e que também é uma área de lazer muito importante. Então, o Curió tem essa peculiaridade por ainda ter a sua floresta, ainda tem muita área verde, mata verde. Olha, situado entre os bairros José de Alencar, Lagoa Redonda, Guajiru e Messejana, o bairro Curió nasceu ainda na década de 1930, quando um homem chamado Manuelito Costa chegou para habitar a região, criando seus 13 filhos em um sítio que aos poucos foi sendo habitado por outras famílias. O bairro Curió possui hoje cerca de 12 mil moradores. Ô Sandra, é um bairro que dentro... A Regional 6 são quantos bairros? 29 bairros. 29 bairros. No caso, o Curió é um bairro que tem muita demanda na regional, ou seja, os moradores daquela área são de fazer muitas solicitações, reclamar, por exemplo, da coleta do lixo ou de uma pavimentação de rua. Há muitas demandas na regional relacionadas ao Curió? Quanto à questão da demanda de lixo, nem tanto. Nós temos mais a questão da parte de recapeamento asfáltico, né? Há sempre pedido, solicitações para melhorias. É o que a população quer, né? Sempre que esteja melhor. A gente sabe que algumas vias, pelo próprio uso, pela questão de chuva, às vezes sofrem desgaste. Então, essas demandas chegam, mas é um bairro bem tranquilo. É bem tranquilo trabalhar com o pessoal do Curió. Muito bom.
A gente sabe que, por exemplo, um bairro aqui que nasceu em 1930, ele aos poucos vai sendo habitado, vai ganhando corpo, muita gente vai se instalando na região. É um bairro que dentro da área da regional vem crescendo muito, ou é daqueles bairros onde ainda tem aqueles moradores mais antigos, há uma chegada de muitas pessoas para residir naquela área? O Curió, como eu até falei para você inicialmente, ele tem uma coisa interessante, né? Porque ele está dentro daquele enclave e próximo, dentro os bairros que você citou aqui, José de Alencar, Lagoa Redonda, Messejana e Guajiru. Então ele tem essas fronteiras. Ele tem crescido de forma até ordenada, né? Tem um crescimento ordenado. É um bairro que tem tido um crescimento também por questão também econômica. Nós temos grandes empresas lá, né? Inclusive a própria Floresta do Curió também, ela tem levado uma questão de lazer e um turismo quando era possível, né? Agora mais restritivo durante a pandemia. Então isso também tem feito o crescimento do bairro, mas um crescimento ordenado, tranquilo. O que é muito importante, né, para essa história. Porque a gente sabe que, por exemplo, naquele entorno há bairros bem mais antigos, como é o próprio caso de Messejana, mas que hoje tem uma estrutura muito grande, tanto não só de residencial, mas como a parte comercial é muito forte. Então, os bairros mais novos no entorno acabam, às vezes, sofrendo com um crescimento de uma forma desordenada. No caso aí do Curió, é um bairro considerado, vamos dizer assim, novo, mas que vem crescendo, recebendo as políticas de estrutura, de infraestrutura do município dentro da sua própria capacidade, né? Exatamente, um bairro com 12 mil habitantes, mas que tem crescido ordenado. A questão de Messejana, até que foi interessante, você falou, que é um bairro que cresceu muito, principalmente a parte econômica, financeira, e eu costumo dizer, quando eu vou a Messejana, né, a Regional 6 está em Messejana, e aí eu digo assim, eu estou indo para a cidade de Messejana, porque Messejana hoje é uma cidade. Mas o Curió está nessas fronteiras com esses bairros, ele tem crescido de forma ordenada. Tem crescido, mas ainda é eminentemente mais residencial, ao contrário de outros bairros, né, que tem um lado comercial muito forte. Curió tem essa parte do ecológico. O ecológico é muito forte dentro do bairro Curió e a parte residencial. Sandra, você falou sobre a questão da coleta de lixo, falando que é um bairro que não tem muitos problemas relacionados a isso, né? A coleta funciona direitinho e a população está um pouco mais consciente sobre a questão da destinação. A chegada do ecoponto lá também foi muito importante para isso, né? Eu sou fã dos ecopontos, né? Eu sou fã desses ecopontos. Hoje, né, a Regional 6, ela tem 23 ecopontos, com mais possibilidade de 2 serem inaugurados, acredito que ainda esse ano de 2020, que é a Alameda das Palmeiras e na Palpina do Conjunto Renascer. Então, o ecoponto, em todo o bairro que ele chega para beneficiar tanto a parte do descarte correto do lixo, ou seja, o meio ambiente, como também a parte econômica. Porque, por exemplo, enquanto eu usuária, eu posso levar minha conta de luz, cadastrar, e o meu lixo, que é reciclado, que eu tiro do meio da rua, que eu evito, né, sujar as ruas, e eu ainda posso ser beneficiada com desconto na minha conta de energia, que é o programa Recicla Fortaleza. Como também os catadores de lixo, também que tem um programa, que é o E-Catador, que também, se eu, como também usuária, que aí eu me coloco como usuária, se eu estou fazendo uma construção na minha casa e eu não posso, né, ter um container, que era o correto, mas eu posso chamar um catador que esteja cadastrado, e esse pode levar o resto dos meus entulhos, a minha poda da minha planta, o meu móvel velho, para um ecoponto. Então, assim, os ecopontos, e Fortaleza hoje já tem 83 ou 85, não sei, mais ou menos nesse número aí. E, ou seja, então beneficia quase toda Fortaleza, né? Toda Fortaleza com esse ecoponto. Então, o ecoponto, não só no Curió, mas também, como a gente está falando aqui do Curió, ele vem para beneficiar, tanto economicamente, como também a parte ambiental. Ajuda na questão da conscientização da população e ainda garante também essa questão da rentabilidade em relação à troca do lixo reciclável por créditos na conta de energia. Olha, a área de relevante interesse ambiental, chamada área do sítio Curió, ganhou este ano um importante espaço
para a promoção da saúde da população local. O prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, inaugurou no local a Areninha de número 87, construída pelo município em parceria com o governo do estado. Ô Sandra, as areninhas têm tido um papel extremamente importante na cidade, principalmente em bairros com uma maior vulnerabilidade social, porque se transformam em espaços não só para a prática esportiva, né? Ali garante ali um espaço para lazer dos jovens e adultos ali que moram no entorno, como também como um elemento ali de ajuda ao desenvolvimento econômico, porque sempre no entorno surge ali aqueles pequenos negócios diante da ocupação ali da praça esportiva. A Areninha lá no Curió chegou ali para contemplar, né, todos esses aspectos, sem contar, como você falou em blocos anteriores, tratar de uma área verde ali, em que a Areninha ali foi concebida e ficou bem bacana ali na área do bairro, né? Um excelente instrumento, né, equipamento, e realmente só veio a somar a necessidade e a questão de lazer. E eu sempre digo, as Areninhas, ela é um espaço muito democrático, porque a Areninha, ela não é, como você falou agora há pouco, Rogério, ela não tem só a intenção de atender modalidades esportivas. Não, é muito além disso. São práticas de ginástica, são práticas de lazer em geral, atividades lúdicas. Então, toda uma população, geralmente jovem, né, adolescentes, podem buscar até mesmo a terceira idade para fazer sua caminhada, para fazer sua ginástica. Então, ele é um espaço muito democrático. E quando a gente vê a Areninha, a gente não deve pensar só em modalidades esportivas. A prefeitura, o prefeito Roberto Cláudio, pensou a Areninha muito mais do que isso, para atender toda uma população, não só na modalidade esportiva. E a Areninha do Curió, como, né, a gente já falou aqui, dentro de uma área verde, dentro de uma área de preservação, da área de interesse, de relevante interesse ecológico, ela veio a trazer mais realmente brilho, mais oportunidade de lazer para a população do Curió. E ela ficou muito bonita, com a grama sintética, com iluminação nova, né, iluminação branca, vestiários com banheiros. Então, ela ficou realmente um espaço muito importante dentro dessa área verde e de realmente hoje abrangência e muito bem utilizada pela população de Curió. Ela foi inaugurada recentemente, mas já tem uma questão, o usuário já está sendo muito bem utilizada. Ela foi inaugurada, se não me engano, no dia 24 de setembro agora de 2020. É um novo equipamento, mas de muita utilidade e realmente foi muito bem-vindo pela população, que sempre pediu muito, né? O pessoal do Curió, não todos os bairros pedem muito Areninha. Acho que é um dos equipamentos que mais são pedidos é a Areninha, por ser realmente um espaço democrático para a população. Tem esse aspecto, né, Sandra, de que as areninhas têm ajudado também nos bairros a criar um espaço saudável de convivência da comunidade. Como eu falei, teve a questão do desenvolvimento econômico também, a criação de pequenos negócios no entorno da praça esportiva, mas de convivência mesmo, uma área que é bem iluminada, né? A Areninha, ela tem aquela questão da luz branca que gera realmente uma boa iluminação, traz aquela sensação de segurança para quem mora na área e essa história do se encontrar, de ser ali um espaço de lazer onde à noite está ali as pessoas sentadas ali na sua calçada e vendo os jovens ali praticando esporte. Então, tem todo esse aspecto também de aumentar a questão da segurança no entorno onde o equipamento é instalado. Né? É a convivência com segurança, né? Rodas de conversa, as pessoas, né, se juntam ali. Às vezes, muitos, a questão quando eu falei da atividade lúdica, muitos jovens, grupos de jovens de uma comunidade se juntam para conversar, para tocar violão, para fazer outros, não necessariamente esporte. Então, é um espaço de recreação, é um espaço de convivência, rodas de conversa com segurança. E a grama ficou muito bonita, né? A grama sintética com a iluminação branca. Então, realmente deu muita vida para o bairro Curió. Maravilha, então. Sandra, mais uma vez, obrigado aqui pela sua presença aqui na TV Terra do Sol, hoje falando aqui sobre esses investimentos que a Prefeitura vem realizando nos últimos anos no bairro Curió, um bairro da Regional 6, da área da Regional 6, aí, que contempla aí 29 bairros da capital. Obrigado pela sua participação aqui e vamos em frente aí com o trabalho desenvolvido ali naquela região
no território aí tão amplo de Fortaleza aí com as suas 7 regionais. Bom dia, Rogério, pela oportunidade. Até a próxima. O Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até nosso próximo encontro.